Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Ouvindo bem Sim, por sim. aqui. Opa. Bom, gente, boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui presente conosco. Mais o webinar acontecendo. E nós temos aí mais uma vez o prazer de trabalhar junto com nossos amigos da ClickP, Sangfo, da galera que vai estar com a gente passando um belíssimo conteúdo para a gente hoje. Então vai ser um momento muito oportuno, porque eu venho sempre falando com os parceiros que nos procuram a trabalhar sobre determinado tipo de conteúdos que realmente façam impactar diretamente no dia a dia das empresas. E um dos temas que a gente percebe que está muito sendo discutido é justamente a questão de virtualização e convergência, justamente porque a gente vê os valores que estão sendo praticados aí com algumas soluções de mercado e às vezes os projetos ficam inviáveis, né? Então, antes de qualquer coisa, obrigado a todos, obrigado PicPay, obrigado Sangue por mais esse webinar com a gente. Estou gostando muito da gente poder fazer vários webinars desses, para que a gente possa realmente trabalhar nessa vertente educacional, que a gente sempre vem trabalhando na Tech, propondo cada vez mais, né, trazer profissionais, empresas que podem trabalhar diretamente com a gente na Tech. Quero também agradecer os membros da Tech. Estou vendo que tem membros da Tech, mas também estou vendo que tem pessoas que não são membros, então sejam bem-vindos. Os nossos webinars, nossas atividades, elas são todas gravadas e por isso, quando a gente pede a inscrição, a gente coloca na inscrição que você está de acordo quando você se inscreve, a questão da LGPD. Então, se você não estiver de acordo, infelizmente, o que a gente pode fazer é te convidar a não participar do webinar, mas como nós já pegamos essa ciência, nesse termo de ciência, para participação de vocês no webinar, então isso daí já está em conformidade também. Beleza, gente? Então, eu gostaria de iniciar nosso bate-papo de hoje, né, já feito todos os agradecimentos e falando também um pouco do que a Tech vem fazer. Eu gostaria também de convidar vocês que estão aqui pela primeira vez ou que ainda não são membro da Tech. Eu vou compartilhar minha tela rapidamente para não tirar muito o tempo da apresentação do time, mas eu queria convidar vocês a conhecerem um pouco mais sobre a Tech. Me desculpa que hoje uma crise de alergia desde cedo não passou, já limpei a casa toda, ver se melhora aqui, mas vai passar. Mas antes aqui eu queria mostrar para vocês aqui um pouco do nosso site. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de adentrar no nosso site. Então, toda pessoa que tem interesse em ser um coligado à Tech, né, um associado à Tech, você faz tudo pelo nosso site. A ATEC é a Associação Amazonense dos Profissionais de Tecnologia e Inovação. Nosso objetivo é estar trazendo empresas como a empresa de hoje, as empresas de hoje, para estar congregando, para trazer um ecossistema mais fortalecido, para que a gente possa realmente formar pensamentos, formar pessoas dentro dos conceitos que a gente entende, que são os conceitos que nós levantamos junto aos membros. Tá? Então, tudo que a gente vem trazendo de proposta, quase 100%, eu uso dizer que 100%, são propostas oriundas de um formulário respondido no grupo, de alguma atividade, alguma ativação nos eventos que nós fazemos. Então é importante vocês entenderem que essas atividades, essas demandas são feitas a partir disso. Tá, então aqui um pouco do nosso site, quem não conhece, eu vou botar aqui no chat só para vocês darem essa moral para a gente. Convido vocês também a conhecer nossas redes sociais, então quem que puder ir nas nossas redes sociais, seguir nosso Instagram, seguir nosso Instagram. E deixa eu pegar aqui, botar aqui no chat também. Tá, nosso LinkedIn também, nós sempre tentamos deixar o máximo atualizado possível. É muito importante que a gente tenha essa parceria de vocês. A gente faz tudo isso com os parceiros e pede também que vocês possam seguir nossas redes sociais. Tá, então aqui um pouco do que nós trabalhamos. A Clickpay é uma parceira nossa antiga, então a gente está sempre fazendo projetos, sempre divulgamos as ações que nós fazemos durante de formação, né? Então a gente vai começou sábado passado, vai continuar tendo durante os sábados, bootcamp, treinamento, enfim, tem várias coisas, os valores para se tornar membro, também tem aqui alguns depoimentos. Eu peço até para quem for membro, se puder mandar um áudio para mim aí, fazendo o depoimento para mim colocar aqui no site, vai ajudar muito também. E aqui você tem o calendário dos nossos eventos. Então, gente, por que eu estou contextualizando isso para passar a palavra aí para o time da QQP?
Eu vou sempre bater nessa tecla de estar trazendo empresas que possam fortalecer o nosso ecossistema. Aqui nós focamos diretamente naquela pessoa, naquele CPF, né? Até que ela é focada para CPF, ela não tem fiéis CNPJ. Então a gente quer melhorar as condições dos nossos profissionais, a gente quer trazer uma formação contínua, a gente quer fazer uma visão diferente. E aí eu gostaria até de convidar vocês para assistir um vídeo curto que eu gosto muito de compartilhar, porque eu acho que às vezes nós não temos a visão quão grande as empresas que nós estamos recebendo no na nossa casa, no nosso computador, são grandes. Então, deixei aberto aqui o vídeo da ClickP. Não sei se vocês conhecem, mas ele é o primeiro data center, né, certificado, com certificação internacional no estado do Amazonas. A ClickP tem um backbone nacional, então isso garante também uma, uma latência muito considerável em relação a todos os eixos do Brasil. Trabalhamos dentro de possibilidades para que isso seja cada vez mais fomentado pela TEC. Né? A TEC ela sempre faz esse levantamento de bandeira quando a gente entende que uma empresa vem trabalhando para melhorar o ecossistema. Não sei se vocês sabem, mas a Sangfor também trabalha dentro da ClickP. Então, assim, existem considerações muito bacanas que depois vocês podem pegar com o time da ClickP e também conhecer um pouco mais dos benefícios, né, que de repente nós teremos com empresas como essa, ainda mais quando a gente começa a entender a diferença de o que é um cloud edge, o que é uma cloud pública, o que é uma cloud privada. Então, às vezes a gente fica lá receoso, né, porque uma vez alguém tentou colocar uma solução na cloud, na AWS, enfim, qualquer número foi bom porque tem latência muito alta e tal, aí a ClickP pode ajudar nessas demandas. Tá, então vou passar o vídeo aqui rapidamente só, são 2 minutos, 3 minutinhos, só para vocês terem uma ideia de um pouco aí do que a ClickP vem fazendo. Esse vídeo é do ano passado, mas acho que dá uma dimensão muito bacana do que vem acontecendo. Estão ouvindo o áudio? Toda grande ideia começa com um sonho. Existem sonhos ousados, que parecem muito distantes da realidade. Mas agora é só olhar em volta, no coração da cidade de Manaus, o sonho que parecia distante se tornou realidade. Após 36 meses de construção e desenvolvimento, temos o prazer de apresentar o lançamento mais ousado de nossa trajetória. O maior centro de dados da região norte do país. Uma estrutura que conta com uma área total de 1.200 metros quadrados e mais de 20 milhões investidos em tecnologia para transformar o cenário digital no Amazonas. Atendendo aos rigorosos padrões de qualidade, nossa infraestrutura conta com uma subestação modular, que segue as normas da NBR 5410 e com capacidade máxima de 500 kVA. Geradores de energia N+1, com quadros elétricos e simuladores de carga, a fim de não gerar interrupções no serviço com monitoramento completo. No coração do data center, a sala técnica conta com 2 linhas independentes de energia, provendo máxima disponibilidade de energia para o ambiente de missão crítica. Todo o ambiente foi construído e projetado para a função de data center, atendendo rigorosamente às normas da TIA 942 Rated 3. Contamos com piso antistático e cada metro quadrado do mesmo suporta até 2,5 toneladas, possibilitando o uso completo de todos os 49 racks do Data Hall. Todos os confinamentos contam com climatização de precisão e sistema de detecção e combate a incêndio. Na área de conectividade ótica e elétrica, CAT6E e fibras monomódulo e multimodo possibilitam duplas abordagens fim a fim em cada rack e atenderão serviços como colocation, bare metal e virtualização, criando o cenário ideal para a implementação de projetos de computação em nuvem no Amazonas. Ao longo de nossa história, o grupo ClickP sempre buscou inovar e oferecer soluções que transformassem o mercado. Com o ClickP Data Centers, damos mais um passo rumo ao futuro, consolidando nossa posição como líderes em conectividade e tecnologia. ClickP Data Centers, o epicentro da transformação digital, começa aqui.
Então, só para vocês terem uma ideia aí do que a ClickPay vem fazendo, vocês sabem que eu rasgo uma seda porque eu acho muito bacana o projeto que veio para ficar, atende região norte, região do Amazonas, tem um futuro muito promissor. E para que isso aconteça de maior escala, só depende da gente, né? Da gente, enquanto profissional de tecnologia, que entende a importância disso, o diferencial disso. Tá bom, gente? Então, só para vocês entenderem um pouco aí do que a Tec vem fazendo com nossos parceiros. E aí eu vou passar a palavra agora para o Rosa. Rosa, fica à vontade, conduz aí, agradeço você que agradeço também o pessoal da Sangfon, a todos que estão presentes aí. A quantidade de pessoas está crescendo, já estamos mais de 30 pessoas, está ficando muito bacana. E é isso aí, gente. Rosa, é contigo. Vamos lá, Wesley, obrigado, cara. Obrigado pela introdução. Primeiro, boa noite a todo mundo. Agradecer pela presença estar conosco aqui, em nome de toda a nossa diretoria, todo o grupo da ClickPay, que hoje conta com aproximadamente 600 funcionários. É uma noite bem interessante, de assuntos muito bons para nós que trabalhamos hoje com esse ambiente de virtualização, trazer a Sangfor aqui para trabalhar esse assunto como alternativa para o mercado hoje. Então, convido, assim, vocês viram o vídeo do nosso data center, já estendo o convite aqui para quem não conheceu, agendar conosco e visitar para entender tudo isso que foi construído, toda essa tecnologia que a gente trouxe hoje para dentro desse data center, para mostrar o quanto nós aqui no Manaus, o quanto o Norte ele está muito forte com tecnologia, com estrutura para suportar todas as demandas de vários segmentos do mercado. Então, estendo o convite para todos, né, para que possa entrar em contato com a nossa equipe comercial e visitar o data center, que vai se surpreender com o que a gente tem hoje local, tá bom? Então, agradecer. A gente vai ser breve aqui para a gente entrar no assunto que a gente gostaria muito de falar, né, junto com o pessoal da Sangfor, que é o nosso parceiro hoje para ambiente de virtualização. E vai ser uma noite muito rica de informação para todos aqui, tá bom? Aí eu atuo hoje como gerente comercial para todos os serviços do data center, então desde colocation, disaster recovery, backup, nós temos uma cloud própria, então também para aquele pessoal, esse momento que a gente está com uma demanda de uma falta, né, de memória para novos servidores, então hoje a gente está conseguindo suprir com a nossa cloud. E aí nós estamos com França, né, que atua toda a parte de arquitetura técnica, com muito conhecimento, também vai nos apoiar aqui para trabalhar esse evento com vocês. E o Carlos, que é responsável por toda a parte de telecomunicações, né, de telecom, de conectividade, que foi onde o grupo começou e ele tem uma expertise absurdo, que ele vai trazer um pouco de informação que vai ajudar em tudo isso que a gente está falando, quando a gente fala de um ambiente de virtualização conectado da forma que a gente está conectando hoje o norte com o Brasil. E aí vou trazer, o Wesley falou sobre a questão de latência, pedir para o Carlos trazer, né, já o quanto que na infraestrutura da equipe hoje a gente conseguiu baixar a questão de latência para o Sudeste. Então, eu acredito que isso vai ajudar muitos dos profissionais que estão aqui com as demandas do dia a dia dos usuários finais. Tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez. E Carlos, vamos poder se apresentar para depois a gente passar para o Thiago começar com o show aí da Sangfor, tá bom? Beleza. Agradeço aí a palavra, Rosa. Primeiramente, agradecer ao apoio aí de todos envolvidos nesse webinar, né? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Carlos, eu estou já na área comercial corporativa da ClickPay já tem um tempo, né? E a minha vertente é a parte de telecom, né? Então, como o Rosa explanou, a ClickPay hoje, o core business da telecom, a gente atua agora na vertente de data center também e a gente consegue agregar coisas que nenhuma outra empresa, principalmente no Amazonas, consegue agregar, que é a parte de infraestrutura de data center, que é uma infraestrutura robusta, de padrões internacionais, e a telecom, né? Então, a gente tem uma solução, um escopo de solução completa também aí para agregar junto às empresas que precisam de uma alta estabilidade, né, para os seus serviços e também agregar com outras soluções. Então, a ClickPay, como o Rosa pontuou, também possui, então, é o único backbone nacional, né, ali com grande capacidade, são 48 canais ali, 200 gigas que a gente pode passar e interliga Manaus a São Paulo em uma latência muito baixa, né, ali
Então a gente está falando cerca de uma latência de 41 milissegundos, coisa que nenhuma operadora hoje tem, só a ClickP tem, e ela consegue entregar isso para os seus clientes ali e parceiros que estão junto com a gente, né? Então, aqueles clientes que demandarem também dos serviços de internet dedicada, transporte, comunicação matriz e filial, ponto e multiponto, estou à disposição. Vou deixar meu contato aqui no chat, né, para aqueles que quiserem mandar um oi, a gente conversar melhor sobre, e me coloco à disposição dos senhores aí. Então, para não me alongar muito na apresentação, deixo a bola com o Thiago aí. Thiago, faz seu Boa show noite. agora. Boa noite a todos aí, um prazer estar com vocês. Muito feliz por estar aqui com vocês, nesse horário principalmente, né? Agradeço também aí o Wesley, time da Tech, ao time da Click aí, muito obrigado pelo espaço. Vou começar a apresentação de uma forma hoje um pouco diferente, né? Vou passar um PowerPoint ali para introduzir um pouco da Sangue, porque eu creio que algumas das pessoas que estão aqui conosco já deve estar no segundo ou no terceiro evento, então para não ficar até maçante, como tem pessoas novas, eu vou passar aqui um PowerPoint, mas eu vou acelerar bastante esse PowerPoint ali só para apresentar o institucional, e na sequência a gente vai direto para o hands-on, né? Então eu estou com o Emerson aqui, que é o nosso sistema engenheiro da Sangfor, que vai abrir a plataforma e mostrar para vocês aí o que é Sangfor, o que é a plataforma de hiperconvergência na prática, como que funciona. Então vai ser uma apresentação comercial barra técnica, tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Todo mundo podendo ver a tela aí? Sim. Vendo tudo e ouvindo bem. Legal, vamos lá. Bom, começando pela distribuição, né? A Sangfor hoje ela é distribuída através da Persian para a América Latina inteira. Então, nós temos operação desde do Panamá, Nicarágua, na América Central, e vai descendo através do Peru, Colômbia, Bolívia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e alguns outros países aí que eu talvez não tenha citado aqui. Então, a Terzian hoje ela tem a capacidade de levar Sangfor para toda a América Latina. A Sangfor ela chegou no mercado latino-americano, principalmente começando com a sua operação no Brasil, em 2024. Então, ela é uma empresa que ela já está presente aqui em território nacional há 2 anos e meio. E nesse período ela já vem construindo muitos projetos, conseguindo bastante espaço, porque tem produtos e soluções de alta tecnologia e bastante competitiva, desde a capacidade de funcionalidades, tecnologia, até também na parte de precificação, trazendo lá para os nossos clientes o melhor da tecnologia com mais alto custo-benefício. Falando da empresa, ela já está há 70 anos, ela já tem escritórios distribuídos em 70 países, tá? Então, aqui na América Latina, como eu comentei, já tem escritório no México, na Colômbia e no Brasil. No Brasil é um escritório em São Paulo, compartilhado entre Teja e Sangfor, e também em outros países aí distribuídos na Europa, na Ásia Pacífico, e com capital aberto lá dentro da operação da China. Hoje é a empresa com maior poder de captação de recursos. Quando você olha para a parte de cibersegurança, ela é a empresa número 1 do mercado asiático, tá? Então ela concorre muito forte com os players que a gente conhece, que são os europeus, que são os americanos. Ela está na mesma vertente, ela concorre muito forte, sendo a primeira empresa número 1 em cibersegurança da Ásia Pacífico, ou seja, toda essa região aqui, ó, da África para cá, ela é player número 1 hoje. A Sangfor ela tem já 26 anos de história, então ela começou suas operações lá no ano 2000 e ela vem construindo bastante forte, com o tempo aí uma série de produtos. E é importante a gente ressaltar aqui que em 2011 ela já saiu com o seu Fire de Next Generation Fire, ou seja, tem um Fire que já está rodando há 15 anos no mercado, está bastante robusto, que faz parte do Gartner, e é das marcas preferidas dos clientes finais lá que utilizam as soluções.
Também tem uma solução de VDI, que também nasceu em 2013, e uma outra solução de HCI que nasceu em 2015. Então, são soluções de virtualização que já estão disponíveis no mercado há mais de 10 anos. O que veio acontecendo com a VMware, com a Broad, foi uma solução, uma ação repentina que trouxe para o mercado a Symfony aqui no mercado nacional. É uma solução que está madura, ela não quis aproveitar o momento de oportunismo da VMware para desenvolver um produto, não, já é um produto que vinha maduro, então vocês vão ver um pouco aqui para frente, que em 2020 e 2021 ela já estava no Gartner. E aí uma série de outros produtos que a Symfony já veio desenvolvendo ao longo do tempo, desde também storages e storages gerenciados aí que a Symfony tem entrega. Quando a gente fala do time da Symfony, é um time que está dividido, 40% dessa equipe de 8 mil colaboradores está dividido na parte de R&D, ou seja, desenvolvimento e evolução de tecnologia e produto. Então, os produtos têm um roadmap de atualização com muita frequência. A cada quarter, novas funcionalidades, novas soluções são implementadas para o mercado e para os clientes que já fazem parte dessa base. E aí, todo o resto é dividido em outras camadas da companhia. Quando nós falamos do portfólio que hoje está disponível para o Brasil, então nós temos uma vertente de cibersegurança. Dentro dessa vertente, nós temos ali uma solução de Next Generation Firewall, e é uma solução bacana que a gente tem trabalhado aí com a Click na região norte, levando uma oferta de SD-WAN bastante agressiva e bastante bacana para o mercado, para poder interligar as filiais, e aí depois a gente pode fazer um outro webinar, um outro tema, ou quem está interessado nesse tipo de solução, também procura o time comercial da Click aí, que a gente pode bater um papo e aprofundar nesse tema, que não é o foco de hoje. Nós temos uma solução de Secure Web Gateway para fazer toda a parte de DLP, controle de segurança, a nível de usuário, para quem precisa, então vai controlar bastante o perímetro do usuário, notebook, aquele usuário que está flutuante, que ele fica com o notebook trafegando entre clientes, que ele viaja bastante. Então, você consegue saber o que ele está fazendo no notebook, controlar o roteamento de internet dele, e tudo passa a ser roteado através do Secure Web Gateway. Então, para quem é de TI precisa ter controle sobre a máquina, controle sobre o usuário, essa solução ela ajuda a fazer ter bastante controle sobre o que está acontecendo em toda a sua camada de perímetro. Temos uma solução de Network Detect Response, NDR, que vai monitorar toda a comunicação de camada de rede, vai conectar lá no seu switch core, vai ficar analisando o tráfego de rede leste-oeste, norte-sul, ali como se fosse um Wireshark, para quem é de TI está acostumado com essa sigla de Wireshark, ele vai fazer ali, ele vai espelhar o que está trafegando no switch, vai trazer para dentro dele, vai analisar cada pacotinho ali e vai identificar as ameaças, e quando ele identifica a ameaça, ele já gera um alerta lá para o seu NOC, para o seu SOC. Esse produto ele tem a capacidade de automatizar também o seu NOC e o seu SOC, pelo menos a partir de nível 1, porque ele tem uma resposta automática integrada. Então, você tem integração dentro dele aqui com todos esses fabricantes. Se você tem um EDR aqui de uma marca como o Kaspersky, você tem o Firewall Fortinet, ele identifica que existe uma ameaça 3 horas da manhã, você não tem uma operação rodando 3 horas da manhã, ele identifica que há um ataque, que há um vírus rodando na rede, ele vai mandar uma instrução para o EDR para isolar aquela máquina, deixar aquela máquina fora da rede, ou pelo menos faz alguma ação de contenção ali de forma automática, até que sua equipe de NOC, de SOC, comece a operar ali 7 da manhã, 6 da manhã, e identificar o que está acontecendo para dar tratativa. Então, ele é seu agente que vai fazer o monitoramento, o acompanhamento da sua rede ali, fora do horário comercial, do final de semana, e vai conseguir automatizar algumas tarefas ali de nível 1. Tá? Nós temos também a solução de Endpoint Security, que é toda a parte de proteção de endpoint ali, o anti-malware, né, o antivírus, que vai fazer toda a parte de gestão de patch, varredura de vulnerabilidade, ele vai fazer toda a parte de análise de postura de segurança da máquina, para saber se tem usuário e senha que estão vazados, credenciais vazadas, credenciais com senha fraca, se tem usuário local com administrador, ele vai reportar tudo isso. Para máquinas que têm sistema operacional Microsoft, se sofrer um ataque de ransomware, ele tem a capacidade de fazer o restore dessa máquina e devolver a máquina no momento que ela estava antes do ataque. Então, todas as soluções da Symfony de segurança têm alta capacidade tecnológica
E para quem está interessado e quer conhecer, depois a gente pode fazer uma apresentação um pouco separada sobre isso, e é bastante forte, bastante interessante. Tá? São soluções muito poderosas. E aí entramos para a parte do tema de hoje, que é a hiperconvergência. A solução de hiperconvergência da Sanctor. Vamos lá. Eu estou falando bastante rápido para tentar acelerar a apresentação e ter tempo para a gente fazer a demo, tá? A nossa solução de hiperconvergência, ela nasceu em 3 camadas, então ela virtualiza desde a parte de computação, armazenamento, rede e segurança. Ou seja, se você tem ali um ambiente que hoje está com Proxmox, com VM, com Nutanix, e aí você tem um problema lá e você está pensando em uma solução de hiperconvergência que possa substituir, a Sancor é a melhor escolha, porque dentro dela você consegue ter a virtualização da máquina, e você tem lá equipamentos com disco na barriga, ele vai pegar esses discos na barriga, vai consolidar e vai virtualizar, construir como se fosse um storage para colocar todas as máquinas virtuais. Ele vai te mostrar de forma gráfica toda a sua topologia de rede, de forma gráfica você consegue configurar onde entra um switch, uma VLAN, como configura um IP, isso o Emerson vai mostrar tudo. E temos uma camada de segurança que faz toda a proteção desse ambiente de hiperconvergência, desde garantir que você está com aquele checklist de a máquina está com antivírus, a máquina está com antivírus atualizado, a máquina está com os patches atualizados, você tem a Gold Image lá, você quer fazer um deploy dessa Gold Image, no momento que ele vai subir essa Gold Image, ele vai fazer toda a validação desse checklist e garantir que essa máquina está up to date e que ela está 100% segura para estar com ela tá uptime dentro do seu ambiente de hiperconvergência. Tá? A aplicação ela já é homologada, validada, está rodando com tudo quanto é aplicação que você imaginar, então ela suporta bancos de dados com disco NVMe, então a máquinas all flash. A gente tem solução de Kubernetes também com SKS. Ela suporta grandes aplicações como o SAP ali, que exige grande demanda de memória RAM, que roda, está homologada, validada pela SAP e outras aplicações. Soluções de Big Data no SQL ali, que você precisa lá de grandes capacidades de disco ali para fazer a consulta, ela suporta. E também agora, por fim, ela está suportando toda a camada de virtualização de GPU. Então, você consegue pegar uma placa lá, NVIDIA, fragmentar ela em diversas vGPU e entregar para diversas máquinas virtuais. Aqui um pouco dos casos de uso, como pode ser aplicado também, o que eu comentei, a camada de virtualização. Ela se conecta com storage externo também. Se você Ô, Thiago. Opa, tô aqui. Ô, Thiago, uma pergunta. Quer dizer que dá para me compartilhar aí GPU aí com a solução, isso? Dá para me vender GPU compartilhada aí, né? Você consegue vender GPU compartilhado. Exatamente isso. Você tem uma máquina lá com uma placa NVIDIA e você consegue entregar máquinas virtuais com GPU para rodar cada um com a sua inteligência artificial. Tá? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos analisar aqui, a gente está com uma aquisição para fazer disso aí. Bacana. E fechado. Conecta com o storage externo. Então, se você tem um storage de fibra, se você tem um storage lá, Fiber Channel, SAN, a Sancor, ela consegue ler e gerenciar tudo isso, tá bom? E, por fim, para você que tem lá 3 clusters, 4 clusters, ou seja, 10 máquinas, 12 máquinas, 8 máquinas, e está com o VMware do outro lado lá, a gente consegue trabalhar em uma forma de convivência híbrida com o VMware. Então, através da plataforma de gerenciamento da Sancor, você vai enxergar suas máquinas virtuais dentro do VMware e você consegue fazer up-down da máquina lá, fazer algumas configurações básicas e migrar essa máquina lá de dentro do VMware para dentro do HCI da Sancor de forma automática, tá? E a gente vai demonstrar isso para vocês também. Aqui a gente tem uma solução de cloud híbrida. Então, como que funciona? É uma solução muito, muito bacana, principalmente para quem tem um data center como a Click aí em Manaus. Nós temos uma solução onde eu consigo converter. Então, você tem seu ambiente de on-premises que está rodando sobre VMware, que está rodando sobre Nutanix, e você está pensando o que fazer com isso, mas você tem esse hardware, você não quer perder esse hardware. A Sancor, ela tem uma plataforma que ela consegue rodar em qualquer arquitetura x86. Basicamente, a gente tem uma matriz de homologação enorme.
Então, se você tem um equipamento lá que você adquiriu, que era desenhado para Lenovo, se você tem um VxRay que veio lá, desenhado para VMware, formata, coloca Sanford que vai funcionar, e você consegue fazer isso integrado direto com o data center também da Click, porque a Click já tem toda a arquitetura dela montada em cima de Sanford, e você consegue fazer toda uma gestão unificada, mover máquina da sua infraestrutura on-premise para a infraestrutura de cloud da Click, fazendo esse movimento de máquina para um lado ou para o outro, ou também deixando já integrado isso com o disaster recovery da Sanford. Então, o seu ambiente on-premise falhou, sua réplica lá no data center da Click já sobe de forma automática e você não tem nenhuma dor de cabeça. Então, você pode ter um data center todo replicado com uma solução 100% Sanford ali, sem ficar adquirindo uma centena de produtos para conseguir fazer esse ambiente híbrido e ter esse disaster recovery rodando, tá? Aí aqui um dos problemas que a VMware trouxe, não preciso nem comentar agora, acho que todo mundo já está careca de saber aí os problemas aí que está acontecendo no mercado, como a Sanford resolve isso também. Então a Sanford ela tem os dois modelos de licenciamento. A gente tem um modelo de licenciamento tanto por assinatura, ou seja, subscrição, como por licença perpétua. Aí é muito da decisão do cliente. Um cliente que trabalha com OPEX, que prefere fazer uma subscrição anual, a gente tem essa opção de venda de licença para 1 ano, 3 anos, 5 anos. Para aquele cliente que tem capacidade de CAPEX, ou seja, ele tem que fazer um investimento e prefere depois só fazer a renovação do suporte, a Sanford tem essa disponibilidade. E um outro fator super interessante nós licenciamos por socket, então não licenciamos por vCPU, por core, nada disso. Você tem lá um servidor biprocessado com 2 processadores, você vai comprar 2 licenças e acabou. É isso que você precisa. Por que a Sanford, né? Então a Sanford ela vem aí já listada no Gartner já há alguns anos, há mais de 8 anos com os Spyros. Apesar de estar aqui em 2022, em 2025 ela também já aparece, você pode puxar lá, ela está aqui em player de nicho na parte de Firewalls. 2020, 2021, ela já estava aqui no Gartner com a solução de HCI. O Gartner extinguiu esse relatório e hoje ele gera um outro tipo de relatório. Mas em 2025 ela emitiu um relatório, em 2026 já emitiu um outro relatório que 98% do mercado está satisfeito, então atingiu a pontuação máxima da Gartner como escolha de produto. Então está à frente de VMware, está à frente de Nutanix pelas capacidades, pelas funcionalidades. Então, aqui o nível de score das soluções da Sanford. Aí a gente recebe prêmios aí, vários prêmios todos os anos. Os acordos que a Sanford tem para manter todas essas soluções rodando, estruturada. Para quem tem necessidade aqui de Ansible, Terraform, Zabbix, já está tudo integrado também. A Sanford é um parceiro Dell muito forte global, Vim, então se você tem hardware Dell, está super bem, HP também, assim vai. Uma parte dos clientes que hoje tem dentro do Global Fortune 500 ali, que são as 500 maiores empresas do mundo, que são clientes da Sanford global, tá? Então tem uma porrada de empresas aí. Empresas que a gente já está no Brasil rodando desde 2024 para cá, então aqui a Click é uma delas, né? Empresas na linha de cibersegurança com produtos também de cibersegurança da Sanford, rodando e operando, então também já temos bastante. E é isso, gente. Acelerei aqui, falei muito rápido para sobrar um pouco de espaço aqui para o Emerson. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer algum esclarecimento antes da gente ir para a próxima etapa? Vamos lá, Emerson. Thiago, Então, Thiago, tu já vai comentar ainda a parte de multi-cloud, ou já é a próxima etapa, ou vai morrer nisso aí? As possibilidades. A próxima etapa, a gente vai abrir a plataforma agora e vai fazer uma demonstração do Sanford ali na prática, como ela funciona. Legal, como ela funciona, né? Não, tranquilo, porque assim, deixar claro para a equipe que a gente usa Sanford lá na ClickP e a gente consegue fazer uma coisa muito interessante aí, que é a parte de multi-cloud, né? Isso aí. Isso, tu vai demonstrar aí, mas é algo muito importante. Pode falar? Posso, vamos lá. Entra justamente nessa parte aqui, ó.
Deixa eu voltar minha tela aqui, que eu estava explicando aqui, ó. Vamos ver se... Eu acredito que é uma coisa que a gente, como ClickPay e os clientes, a gente não está explorando como deveria em Manaus. Esse cenário de multi-cloud, de cloud pública, híbrida, privada. Eu acredito que a gente não está explorando aí as possibilidades juntamente com os profissionais de TI daí do Estado. Legal. Principalmente porque a gente consegue subir multi-cloud sem estar na internet, né? Como a infra de telecom ela é nossa, e a gente constrói toda a infra de telecom e tem domínio, a gente consegue subir uma multi-cloud dentro de Manaus aí, sem passar pela internet, que é um diferencial muito grande aí para quem tem essas preocupações com segurança, com backup. Mas se puder Exatamente. explanar um pouquinho para a galera sobre esses cenários aí. Vamos lá. Então, eu estava explanando sobre um cenário para quem tem um data center on-premises e para quem tem um data center também na cloud e precisa migrar tudo isso. E precisa consolidar toda essa solução, né? A Sangfor, ela possui uma solução. Então, se você tem lá uma arquitetura de equipamento x86 lá com Intel, AMD, o que seja sendo x86 com 3 nodes, 2 nodes, e você precisa ter isso on-premise, mas você precisa também ter uma solução lá disponível na cloud com mais recursos de memória, mais recursos de processamento, e você precisa trabalhar isso de forma híbrida. A Sangfor ela tem uma solução que é a solução de Private Cloud. Então, ela vai pegar aquele cluster que você tem, vai converter para um cluster HCI da Sangfor, e você tem já disponível, dentro do data center da Click, uma solução de cloud, praticamente numa nuvem, aí dentro de Manaus. E você consegue fazer tanto o espelhamento de aplicações, como você consegue trabalhar com aplicações dentro do Private Cloud e mover aplicações para dentro do Hybrid Cloud. Quer comentar, Franca? Vai lá, França. Opa, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu não me apresentei aqui, mas eu sou head de CTO de operações aqui na parte de data center, né, da Click, e eu queria pontuar aqui um ponto bastante interessante, né? E na intenção em ambientes cloud híbrida, que a gente utiliza muito no nosso cenário do dia a dia, né? Ou multicenários de virtualização, né? Eu tenho um Proxmox, eu tenho um VMware, eu tenho infraestrutura híbrida dentro do meu ambiente e quero tracionar um pouco mais ali de velocidade e agilidade em tecnologia. Nós hoje temos esse ambiente rodando em produção, entregando para o usuário remoto em camada 2, né, ou seja, um link privado em L2, onde a sua rede passa a ser uma extensão do cloud, ou a cloud uma extensão da sua rede. Tudo que rodar dentro da plataforma é uma rede local. Então, assim, a solução da nossa cloud hoje, ela te permite rodar com baixíssima latência no seu ambiente, porque juntou exatamente uma tecnologia com a outra, né? A Telecom, que é a Click, hoje nós somos muito fortes ali na região, e a tecnologia de cloud e hiperconvergência, né? Como o Michael mesmo pontuou ali. Então, hoje, para você migrar o seu ambiente, é questão de dias? Não, é questão de minutos. A gente migra esse ambiente para dentro do nosso site. Isso sendo detentor, obviamente, do link e a conexão, tá? Então, assim, fica aberto para vocês aí fazer um teste, nossa latência de circuito, nossa entrega. Quem já é cliente, quiser experimentar também o nosso ambiente, vocês vão, assim, achar muito, mas muito performático. É isso. Bacana. Então, Emerson, vamos lá para a prática? Bora. Boa noite aí, pessoal. Apareceu minha tela aí para vocês? Sim. Sim. Bom, vou dar uma visão, tá? Eu divido essa apresentação em duas partes. A primeira parte eu mostro o console do HCI e depois eu entro na máquina do SCP, que eu vou explicar o que ela faz também. Tá? Qual que é a ideia? Quando o ambiente cresce, a primeira reação da empresa, a gente tem que comprar mais servidores, mais storages, mais licenças. Mas será que eu preciso crescer significa algo tão complexo assim? E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Não é uma coisa tão complexa. Aqui no nosso dashboard da solução de HCI da Sangfor,
Eu tenho as estruturas básicas, tá? Então aqui ele vai mostrar para mim graficamente a saúde do meu cluster. Verdinho tá ok. Se ele tiver vermelho, eu sei que ele vai estar com algum problema. O que mais ele me mostra? Quantidade de máquinas virtuais, quantidade de nós, quanto eu estou utilizando de CPU, quanto eu tenho de CPU alocado e quanto eu tenho de memória. Uma coisa que muita gente me pergunta, se a gente trabalha com 100%, como que ele consegue chegar a essa somatória de 294%? Na Sangfor, eu trabalho com 3 máquinas, então eu tenho a máquina 1, a máquina 2 e a máquina 3. Uma dessas máquinas eu escolho como administradora do meu cluster. É ela que vai gerenciar e administrar todas as outras 2 máquinas. Então, o que que ele faz para dar esse valor? Ele soma as 3 máquinas, tá? Então, por isso que ele dá um valor tão alto de alocação de CPU. A dúvida, eu tenho meu cluster. E se o meu cluster cair, eu perco a gerência das máquinas? Não. Por quê? Quando você configura o seu cluster, ele pede para você colocar um cluster secundário. Então, eu vou entrar com a máquina 1 ou com a máquina 2. Caso aconteça algum problema na gerência do meu cluster, a outra máquina assume. Depois ela passa a ser a primária, tá? Ela que vai gerenciar o meu cluster. O que que muda aqui para mim? Eu tenho uma visão centralizada, tá, de todo o meu ambiente. Eu não preciso de uma ferramenta para virtualização, outra para olhar meu storage, outra para olhar a parte de monitoramento. Eu tenho uma visão consolidada de toda a minha infraestrutura dentro do ambiente. E tenho funções básicas, como criar uma máquina virtual, fazer um backup, como o Thiago falou, o backup ele já vem embargado na nossa solução. Posso fazer um recover, posso fazer um converter da máquina, adicionar um nó ou adicionar um novo data store. Dentro dessa console, ele vai me mostrar os nós que eu tenho, os data stores que eu tenho alocados, mais alertas. Toda alerta que eu tiver que eu ofereça algum risco para o meu ambiente, ele vai reportar aqui, ó. Aí eu venho aqui, ele vai me dar o tipo de alerta, tá? Se é um alerta crítico ou não. Para criar uma VM, função básica, tá? Eu posso criar, posso clonar, posso importar uma VM. Eu já tenho aqui a parte de virtualização de desktop, que é a nossa parte do ADESC. Eu posso criar um database standalone, ou um Oracle Hack, ou um SQL Server. Ele permita que eu faça essas funções. Tá? Eu tenho aqui a parte de backup também, fazer um recover de uma máquina virtual. O converter, ele serve tanto para eu fazer um P2V quanto fazer um V2V também. Ô, Emerson, Pode falar. só fazer um comentário aqui, você entrou na parte do ADES, que é legal eu comentar isso também, que é uma solução da Sangfor, que está integrada aí. E para quem tem ali, por exemplo, call center, está no setor de educação, ou tem ali um setor, uma área que não necessita de grande capacidade, grandes recursos, pode rodar na nuvem, a Sangfor tem uma solução de VDI que roda lá dentro da ClickP também, e você pode jogar a capacidade de usuários para a nuvem da Click, em vez de você ter o processamento, o recurso todo local, você consegue fazer a solução e entregar através de VDI lá com o data center da Click. Tá? Então, porque já tem tudo embarcado lá e você não precisa ter, talvez, uma compra, um refresh lá de comprar 100, 200, 300 notebooks lá muitas vezes, ou 50 notebooks. Você põe um FIM client lá e você consegue operar dentro dos recursos do data center, já que ela tem a disponibilidade de telecom muito grande, fazendo um link LAN lá contigo. Isso a gente consegue fazer tranquilamente, né? Entregando 2 ou 3 abordagens de rede direto no switch ou no roteador do cliente e trazer essas máquinas virtuais aí para a cloud, tá? A gente está à disposição aí para fazer teste. Quem quiser testar aí sem custo, fazer um laboratório, a gente está à disposição. Então, a gente investiu bastante em capacidade computacional lá e está bem disposto a colocar mais recursos aí, tá? Pode trazer os projetos para a gente que faz acontecer.
E aqui onde eu estou ainda é dia, vocês estão tudo na noite, aqui ainda é dia ainda. Segue o jogo, Emerson. Bom, então vamos lá. Então aqui a gente tem todos os recursos agrupados numa única plataforma. A estratégia de conceito ela muda, porque em vez de eu ter que administrar vários servidores individuais, eu passo a administrar aqui através do meu cluster a capacidade e recursos da minha máquina. E você deixa de comprar servidores e passa a consumir recursos. A Sangfor fez uma jogada bem interessante, que é uma feature chamada Memory Tiering. O que ele faz? Tá? É uma tecnologia padrão da Sangfor. Quando uma empresa precisa aumentar a capacidade do ambiente, uma das primeiras preocupações da empresa, poxa, nós temos que comprar memória RAM. E a gente sabe que a memória é um componente muito caro para servidor. Tá? O que a Sangfor faz? Ela identifica automaticamente quais informações estão sendo acessadas com frequência e quais estão sendo acessadas com pouca frequência. Os dados mais utilizados, eles vão permanecer numa memória RAM. Os dados menos utilizados, ele pode ser deslocado para uma camada de um disco NVMe de alta performance. Tá? Qual que é o benefício disso? Ele aumenta a capacidade útil do ambiente, sem necessariamente aumentar a quantidade de memória física instalada. Um exemplo bem simples. Eu tenho um ambiente com 128 GB de RAM, tá? E eu vou utilizar o Memory Tiering. Eu consigo suportar uma carga semelhante à de um ambiente de 256 GB de memória, utilizando apenas 128 GB. Tá? Então, assim, eu não tenho impacto no meu desempenho. O meu desempenho vai continuar a mesma coisa, só que eu vou mudar os dados que não é utilizado para um disco NVMe. Tá? Essa é a vantagem dessa solução. Agora gosto de frisar, tá? O objetivo desse memory tiering, ele não é substituir a memória física, tá? Qual que é o objetivo dele? É utilizar os recursos existentes da máquina de uma forma mais eficiente. Que isso vai significar um melhor aproveitamento do hardware, maior densidade das máquinas virtuais e redução de investimento em expansão. Alguma dúvida? Vamos seguindo, porque Agora, eu sei que tá fazendo isso. Agora, Emerson, o que você faz com overcommit numa situação como essa? Cara, cada caso é um caso. O que a gente tem que fazer? Tem que entender, analisar, ver se eu posso mover ele para um NVMe, como que ele está sendo administrado, se ele está sendo muito utilizado ou não. Em cima disso, eu vou saber para onde distribuir. Se eu vou jogar ele por NVMe ou se eu vou deixar ele na RAM. Ótimo, ótimo, muito bom. Aqui nós temos a parte do computer, onde ele vai mostrar para mim todas as máquinas virtuais que eu tenho dentro do meu ambiente. E eu tenho as funções básicas: ligar a máquina, dar um shutdown, acessar a console, fazer um reboot, criar um snapshot, fazer um backup, clonar, tem um sumário e mais algumas features aqui, migrar ela de host, fazer upgrade, tudo do ambiente virtual eu consigo fazer por aqui. Tem a parte de rede, que é uma parte de topologia. Tá? Então aqui eu vou montar a minha topologia de acordo com o que eu preciso. Deixa eu só ele abrir. Então eu tenho aqui o Edge, que é o central. Depois eu vou movendo, vou colocando as máquinas que eu preciso, os vSwitches. Eu monto essa topologia de acordo com o que eu preciso, tá? E eu vejo aqui quem vai falar com quem. Então eu consigo saber essa máquina onde ela está conversando. Ela vai me dar tráfego entrante, tráfego sainte. E um recurso interessante da Sangfor pode ser que apareça uma linha vermelha. Tá? Apareceu uma linha vermelha, o que eu venho? Eu peço para ele testar a conectividade. Ele vai me falar aonde está o problema. Se está num switch, se está numa placa de rede, se está no edge.
Aonde tiver, ele mostra para mim e ele dá recomendação para eu arrumar esse ambiente. Então, ele é bem simples. Essa parte aqui, ó, de storage, nodes, reabilities, SkyOps e System, eu entro dentro do SCP, tá? Que é a mesma coisa. O que o SCP faz? Ele tem um dashboard onde ele vai mostrar para mim os recursos da minha plataforma, quantidade de nós que eu também tenho, quantidade de storage, quantidade de máquinas virtuais, quantas estão ligadas, quantas estão desligadas, um overview dos meus recursos, tá? Quanto eu estou usando de CPU, memória e storage. Um recurso nosso bem interessante, ele vai me dar o nó que mais está consumindo CPU e o nó que mais está consumindo memória. E aqui do lado, ele vai me dar todos os alertas que eu tenho dentro do meu ambiente. Alertas de operação, alertas de segurança e quais as recomendações. Aqui eu tenho o Research Center, onde ele permite que eu administre e gerencie a diversos ambientes. Então, aqui ele vai me dar um overview quanto eu estou utilizando dentro do ambiente HCI. CPU, memória, storage, os nós. Então, ele vai me dar todas as informações, qual que é a gerência minha de IP, se está com alerta bom, se está com algum tipo de alerta, usuários. Ele vai me dar todo um dash de informação. E ele me dá também a parte de VMware. VMware. Gosto de deixar bem frisado, tá? Eu preciso ter um vCenter. Por quê? Eu vou importar os dados do vCenter para dentro da minha solução de HCI. Em cima dessas informações, eu consigo administrar e gerenciar o meu ambiente de máquina virtual. Então, ele vai me dar aqui um overview também de CPU, memória, storage, qual que é a console de gerenciamento, o tipo, se é VMware, se é Nutanix, se é Hyper-V, qual que é a versão do VMware que eu estou utilizando, e aqui ele vai me dar todas as informações que eu preciso para a gerência do meu ambiente. Aqui eu tenho a parte de configuração, onde eu vou ver os snapshots, eu vou fazer toda a parte das configurações, ele vai me mostrar os nós que eu tenho no meu ambiente, as máquinas virtuais também que eu tenho, como está a comunicação com o meu storage, os adaptadores físicos que fazem a comunicação e a parte da minha rede virtual. Quem está falando com quem, quanto eu estou usando de CPU, memória, toda essa parte aqui ele vai mostrando para mim. E dentro do ambiente VMware, mesma coisa. Ele vai me dar aqui os backups que eu tenho, os nós que eu tenho dentro do ambiente, as máquinas virtuais e como é que está a parte do meu storage. Vou aproveitar que eu estou aqui, já vou dar uma antecipada, tá? Eu tenho uma máquina no ambiente VMware ou no ambiente Nutanix. Eu preciso migrar essa máquina para dentro do ambiente HCI, Sangfor. Como que eu faço isso? Pegar aqui, por exemplo, essa máquina aqui, Ubuntu, tá? Ela está num pool de VMware. Vem aqui, vou pedir para ela fazer a migração. Vou selecionar o meu origem, o meu destino, desculpa, tá? Que vai ser o meu cluster do HCI. Vou dar o Next. Aqui tem uma jogada da Sangfor bem interessante, tá? Na minha parte de rede. Eu vou pedir para fazer a conexão. Eu posso jogar ela num trunk, tá? Que é o Virtual Switch. Ele vai me mostrar todas as VLANs que eu tenho naquela topologia. Então, eu já posso subir a máquina falando naquela VLAN específica, tá? Não preciso fazer toda aquela configuração, ela já sobe conversando. Ah, mas eu não quero que ela fale numa VLAN, eu preciso que ela suba num switch. Eu venho aqui, eu também tenho todos os switches virtuais do meu ambiente aqui, ó. Eu escolho aonde eu quero e ela já sobe falando diretamente nesse switch. Escolhi aqui onde eu quero que ela se conecte. Vou entrar com o IP, a máscara, vou colocar o gateway, DNS primário, DNS secundário. Vou dar o next, ele vai dar um pré-resumo aqui para mim. E aqui tem duas features da Sangfor também bem interessante. Eu tenho aqui, ó, o Auto Shutdown e o Auto Power.
que o Auto Shutdown faz e o Auto Power faz? Acabei de fazer a migração da máquina, um V2V, tá? Eu vou checar o hash de origem com o hash de destino da máquina. O hash está ok? Eu vou fazer uma checagem bit a bit, origem, destino. Está tudo ok? Eu vou desligar a máquina dentro do ambiente VMware e eu vou ligar a máquina dentro do ambiente HCI. Tecnicamente falando, o comandinho ping, eu vou perder de 13 a 19 pacotes para desligar a máquina no VMware e subir a máquina no HCI. Uma disponibilidade ali de 30 segundos. Nossa. Isso aí. E Tá, só uma então, coisa interessante também, que você consegue manter na máquina o MAC address e a integridade física dos dados, não somente a parte lógica, né, da aplicação, mas você consegue manter também a integridade física dos dados, sem mudar a característica do seu ambiente, nem tampouco a segurança dela. Para quem tem MAC address amarrado em DHCP, alinhado com a solução de Firewall, ele traz exatamente o que está no cenário B para o cenário A. isso aí. E qualquer problema que eu tenha, por exemplo, no ambiente HCI, eu posso ligar a máquina de volta no ambiente VMware, ela sobe como se nada tivesse acontecido, tá? A nossa solução não interfere em nada dentro da máquina no ambiente VMware. Ela vai continuar 100% funcional. Aqui eu tenho a parte das máquinas físicas, onde eu tenho todas as máquinas físicas, eu crio alguns tenants aqui dentro, tá? Eu posso adicionar essas máquinas dentro de alguns de grupos. Tenho a parte da base de dados, onde eu, como se fosse uma console secundária, tá? Então ele vai mostrar para mim aqui quanto eu estou utilizando de CPU, quanto eu estou utilizando de memória, quanto eu estou utilizando de storage. Eu tenho uma console, enquanto essa console abre aqui, que ela demora um pouquinho, tá? Eu consigo administrar e gerenciar uma base de dados Oracle, SQL, MySQL, Postgre, Redis ou Mongo. Tá? Então, deixa eu visualizar toda essa base de dados aqui e eu E ele consigo tem todos fazer os toda a parte de thresholds ali gerência. de análise de performance e se você tiver com o seu banco de dados degradando ali, ele vai analisar, vai trazer para você lá o estado de saúde de cada banco de dados. Isso, ele traz tudo aqui. Ponto importante, Emerson, passa pela parte do ASEC aí ó, DMP aí, ó. Tá? Então, aqui eu tenho toda a parte aqui, tá? Da gerência do meu banco de dados. Então, ele vai me dar as bases que eu tenho, todos os alertas que eu tenho, se são alertas críticos, não críticos. Consigo administrar e gerenciar também as licenças que eu tenho para essa base de dados. Tenho a minha proteção de backup também, onde ele checa a integridade para mim, se o backup foi feito com sucesso ou se deu algum problema. Aqui ele vai me dar todas as bases para eu fazer se eu precisar fazer alguma configuração. Esse ambiente é um pouco lento, que ele é na China, tá? Então aqui ele vai me dar a lista de base de dados que eu tenho, se eu tiver que fazer um load balance, a parte de um DR, eu consigo fazer tudo por aqui também. Tem a parte do Data Protection, tá? Aqui é onde eu vou ver os meus backups, o meu repositório de backup, eu vou criar as policies desses backups, eu vou ter a base de DR também, da minha base de dados, e se eu tiver, e tem uma lixeira também, onde se eu escolher uma máquina sem querer, ela vai vir para cá e eu consigo fazer o restore dessa máquina na última configuração antes dela ter sido excluída. Aqui onde eu tenho toda a parte de monitoramento, o meu dashboard, tá? Então ele vai mostrar para mim a quantidade de máquina que eu tenho, CPU, memória, quanto eu estou utilizando de disco, consigo ver por base de dados, tá? E ele vai me mostrando aqui. E aqui eu tenho o dashboard que eu faço. Ele me dá uma visão gráfica de todo o meu ambiente. Aqui ele vai mostrar para mim as bases de dados que eu tenho, se eu tenho máquinas com alerta, que nem eu tenho essa máquina aqui, ela está com 8 alertas, eu tenho essa que está com 3 alertas, ele vai mostrando para mim, ele mostra para mim
toda a parte de DMP também. Tá? Então ele vai me dar se tem comportamento anormal, tudo o meu ambiente de banco de dados, ele mostra para mim nesse dashboard. Então eu consigo visualizar e se eu tiver que fazer qualquer atuação, eu consigo fazer tudo através dessa tela aqui. Bem simples também, bem intuitivo. E aqui a partir de sistemas onde eu vou entrar com a parte de licenciamento, a data, se eu tiver que fazer alguma manutenção, vou inserir as licenças que eu tenho do meu ambiente de Oracle ou SQL, vou colocando tudo por aqui. Emerson, a SEC, vamos falar, né? Para não passar, porque a gente está com o tempo, janelinha aí já um pouquinho estourado, eu não queria perder isso. E se der, a gente passa um pouquinho por a parte de Kubernetes também. Acho que o mercado está falando muito de Kubernetes, tem muita gente aí falando de microserviços e workload. E a Sandfor permite que você tenha dentro da solução lá de hypervisor dela também entrega com SKE. Então, para quem precisa construir microserviços, tanto lá pela Click você consegue contratar essa camada, como você consegue colocar em um ambiente seu ali on-premise. Essa aqui é a parte que o Thiago acabou de citar, a parte dos Kubernetes, tá? Onde eu vou fazer toda a parte de gerenciamento. Funciona também como uma console secundária, ele vai me dar os namespaces, os serviços, workloads que eu tenho, se eu tenho cluster, ele vai mostrar aqui para mim desse dashboard, tá? Tudo que eu tenho aqui de informação. Tem uma gerência do meu cluster também, onde eu consigo administrar, gerenciar. Se for um cluster simples, ele vai me dar um overview, ele vai montar para mim uma topologia, quem está falando com quem, todos os recursos que eu estou utilizando, vai me dar a parte dos nós, a parte de GPU também, eu consigo ter a gerência das minhas GPUs. Então ele me mostra todas as informações que eu preciso para administrar e gerenciar todo o meu ambiente de Kubernetes, tá? Então, posso ter volumes persistentes, classe de storage, posso ter um cluster de rede, posso ter um load balance, ingressar um gateway, tem as configurações das policies, logs de auditoria, consigo fazer toda essa parte de gerência dos meus Kubernetes por essa console aqui. Aí tem as funções básicas aqui, né? E parte de rede, que eu tenho a minha topologia, tudo certinho. E eu tenho aqui a parte do ASEC. O que é o ASEC? É a nossa parte de segurança do ambiente, tá? Então, assim, o que eu garanto no meu ambiente? Eu consigo prever e remediar qualquer tipo de ameaça que eu tenha dentro do meu ambiente. Qualquer tipo de ameaça cibernética, pode ser um vírus, pode ser um Trojan, pode ser qualquer tipo de thread, ele vai detectar e ele vai alertar aqui para mim através dessa console para eu conseguir arrumar. Então, tem aqui a parte dos eventos de segurança, se eu tiver alguma máquina que está com infecção por vírus, ataque de força bruta ou qualquer outro tipo de ataque cibernético. Administro e gerencio todas as vulnerabilidades que eu tenho dentro do meu ambiente virtual. Então, aqui, se eu pegar essa primeira aqui, ele vai me dar o patch, que é a tag, ele já vai me avisar, que é um restart, né? Qual que é o KB? Ah, mas eu queria mais informações. Você vai clicar, ele vai te falar. Qual que é o KB? Quando foi feito o release? Qual versão que é afetada? A origem, a descrição, a recomendação e o que você faz para fazer a remediação. Então, ele já te dá todo o caminho aqui. Eu venho, dou o fix, ele já aplica do modo direto. Mas aqui ele está falando que eu tenho duas máquinas. E se eu quiser ver essas máquinas? Se você clica aqui no Fix, ele vai te mostrar quais são as máquinas, tá? Se ela está com patch ou se não foi. E ela vai te dar todo o caminho aqui para você poder aplicar esse patch na máquina. Aí é só dar o Fix, ele vai aplicar e vai fazer a correção. Isso para Linux, para Windows. Ambiente Linux, ele vai me mostrar, só que em vez do KB, ele vai me falar qual que é o CVE, a origem, a descrição e a recomendação para arrumar isso, tá? A tag dele, que é um DOS aqui no caso, e eu também tenho a parte de vulnerabilidades das aplicações, onde ele detecta alguma aplicação e ele vai mostrar para mim essa aplicação
o tipo de vulnerabilidade. Essa daqui é uma assinatura de banco de dados, tá? Qual que é o CVE dela e quando ela foi detectada. Aí eu venho e peço para ele fazer o fix, ele já faz a correção direta da máquina. Aqui eu tenho a proteção por ataque cibernético, tá? Onde eu vou setar, eu vou criar o que que eu quero, o range que eu quero que ele administre, o que que eu quero que ele olhe para mim, ele vai fazer para mim essa checagem. O Data Protection Policy, que é onde eu vou configurar a policy de proteção. Aqui é a parte dos meus logs, tudo que eu consigo visualizar, anti-malware, ataque de força bruta, ataque cibernético com um scan de vulnerabilidade, e os threads que eu detecto, ransomware, worm, trojan, infecção por vírus, cryptomine, web shell, ou qualquer outro tipo de thread que possa prejudicar o meu ambiente. Aqui é onde eu vou setar os alertas. Aí, se eu tiver uma máquina que é legada, eu posso jogá-la aqui numa whitelist ou numa blacklist para ela não fazer alguma determinada atualização, ou posso colocar alguma outra coisa aqui dentro também. Se eu precisar fazer um troubleshoot, tá? Eu posso ter aqui também a parte de... Eu vou colocar a origem, vou colocar qual que é o impacto que isso pode gerar para mim. Ele vai mostrando aqui para mim, ó. Qual que é o protocolo. Ele vai checar para mim se é viável ou se não é. Tudo que eu fizer aqui dentro, tá? Como é que ele faz esse scan de vulnerabilidade? Quando eu instalo a máquina virtual, ele instala um agente, e esse agente faz esse check dessa informação, tá? Falando se está com algum problema ou não. Então, é esse agente aqui que ele vai mostrar. Aí as outras funções normais, né? Eu tenho uma visão holística do meu ambiente. Esse aqui eu gosto de dar uma passada também, porque verdinho tá ok, cinza não tá ativado, laranjinho eu tô com algum problema. Se eu venho aqui, eu clico, ele vai mostrar para mim qual que é o problema que eu tô tendo e aonde eu tô tendo o problema e o que eu faço para arrumar. Ele sempre vai dar a sugestão para você arrumar. Aí eu tenho a parte do HA, também como todo ambiente virtual, onde eu tenho o HA por hardware, pela plataforma ou por uma aplicação, eu escolho aqui como eu quero customizar. Tem a parte do DRS, tem esse recurso que é o Autoscaling, que é um recurso bem interessante. Se eu tiver uma máquina dentro do Autoscaling, eu preciso da CPU e preciso da memória para essa máquina, eu consigo fazer isso a quente. Eu não preciso desligar a máquina para dar recursos para ela. Ela faz isso a quente. E eu posso trabalhar dentro também do Autoscaling com regras. Por exemplo, se a máquina tiver com consumo de CPU e memória e mais de 80% por 5 minutos, eu quero que ela dobre a quantidade de memória e a quantidade de processador. Regra de volta: se ela tiver menos de 50% ociosa por mais de 5 minutos, eu tiro o processador e tiro a memória. Então ele vai fazer isso automaticamente. A máquina precisou de recurso, eu lhe disponibilizo, ela está sem ser usada, eu retiro os recursos dela. E se a máquina não estiver aqui dentro? Procedimento normal, vou subir memória e CPU, tenho que desligar a máquina, acrescento CPU e memória e ligo a máquina de novo. Tem a parte de DRS. Aqui o meu DRS, os 3 modos, conservador, moderado ou agressivo. Ele vai me dar recomendação se eu deixar a feature ativada. Em cima disso eu vou saber para onde vai. Reserva de recursos, tá? Eu nunca utilizo 100% da minha máquina física, vou utilizar sempre 90% para ter uma margem de 10% caso eu precise fazer alguma coisa. Tem um check da minha plataforma, tá? Onde ele vai mostrar para mim um overload, se eu tiver com algum problema, eu peço para ele startar, ele vai testar para mim a checagem de rede, comunicação com data store, um data rebuild, e se eu tiver uma máquina do SCP, que é essa daqui, para failover, ele vai testar a comunicação e caso eu tenha problema na primária, secundária suma, eu não perco a parte da gerência. Tem um Comentar aí, mas porque a gente está com o tempo praticamente estourado já, né? Mas assim, a gente conseguiu, se for mostrar tudo aqui, a gente vai gastar mais 1 hora. Mas eu creio que a gente conseguiu mostrar o quão poderosa é a solução da Sanford, a solução de virtualização, o quanto que essa plataforma, esse
produto tem integrado uma série de funcionalidades, desde a capacidade de infraestrutura, armazenamento, rede, e isso pode ser entregue para vocês, tanto numa camada de data center como serviço, lá junto com a Click, como construir um ambiente híbrido que você tenha já um on-premises, convergindo esse ambiente on-premises para uma plataforma já integrada e fazendo uma cloud híbrida com a ClickP. Então, tem todas essas capacidades aí para serem executadas e a gente está à disposição aqui para poder construir uma jornada com vocês aí junto com a ClickP. Então. Queria dar uma palavrinha com o pessoal. Acho que vai encerrar o webinar, é só quando for na hora de acabar. Antes de acabar, eu queria mostrar um vídeo para a galera aí, dar uma palavrinha lá. Ou ainda tem mais alguma coisa para rolar aí? Acho que do nosso lado a gente conseguiu mostrar uns 70%, 80%. Então, tem mais, mas aprofunda bastante que tecnicamente. Eu queria deixar um espaço para quem quiser fazer pergunta, tiver dúvida. Se não, Michael, a gente pode seguir para uma linha de encerramento. Beleza. Depois que a galera tirar dúvida, que eu acho que é importante essa linha que a gente está seguindo de trazer informação, trazer conhecimento. Foi uma demanda que eu passei para o Wesley aí, para o time. E eu acredito que isso é muito válido, agrega muito para os profissionais de TI do Amazonas, e a gente quer contribuir o máximo que der para isso. Então, deixa o pessoal fazer as perguntas, depois eu faço meu comercial aí, eu tenho uma palavrinha para falar com o pessoal. Bacana. É o CTA, depois eu passo o CTA aí. Vamos lá, tá, gente, dúvidas, a hora de sugar, a hora de perguntar é agora. Dúvidas é agora. Dúvidas? E aí, Thiago, quem comprar uma solução de HCI ganha uma viagem para a China esse ano de novo? Opa, com certeza. Aí agora em setembro, final de setembro, a gente vai ter o Cloud Summit lá. Quem comprar um HCI agora, um projeto bom de HCI, tem condição de ir para a China lá em setembro. Conhecer a Sanco. Tá, gente, lá, gente, zero dúvida aí, o pessoal não vai querer. Então, as dúvidas, podemos partir para o encerramento aí? Então, vamos lá, Michael, a palavra está contigo. Sim. Wesley, eu queria mostrar um videozinho que eu mandei para ti, até no Instagram, vê se tu consegue apresentar aí, mas é um vídeo rápido, eu sou o cara da velocidade, eu não gosto de vídeo lento, negócio de... porque é o seguinte, para quem não me conhece, aqui, deixa eu botar aqui, ó. Meu nome é Michael Souza, eu sou o CEO da ClickP, cofundador aí, a ClickP só tem 2 sócios, um é eu, o outro é o Neilson. Hoje eu estou fora do país, né? Não estou mais aí em Manaus. Tá 10 dias aqui onde que eu estou. Mas eu vou mostrar um vídeo para vocês aí, mostrar um pouco do compromisso que a ClickP tem com o estado do Amazonas e um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Aí eu pedi para o Wesley carregar um vídeo, aí depois eu vou dar uma palavrinha para mostrar um pouco da minha visão, tá? Sobre o mercado de TI, o que a gente tem a agregar, tá? Pode soltar o Wesley. Me diga se está sendo som, tá? Existem momentos que param o mundo. Famílias se reúnem, amigos torcem juntos. E milhões de pessoas acompanham cada lance ao mesmo tempo. É mágico, porque a distância deixa de existir. Mas para que tudo isso aconteça sem interrupções, existe um trabalho que entra em campo antes do primeiro apito. Nos últimos meses, as equipes da ClickP e da I+, trabalham intensamente preparando nossa infraestrutura para um dos maiores eventos digitais do planeta. Ampliamos a capacidade da nossa rede nacional, reforçamos as redes que conectam nossas cidades, expandimos a estrutura dos nossos data centers e fortalecemos nossa capacidade de distribuição de conteúdo ao vivo. Tudo para garantir mais estabilidade, mais desempenho e uma melhor experiência para os nossos clientes. Por trás de cada conexão, existe um time comprometido em manter pessoas, famílias, empresas e comunidades conectadas nos momentos que mais importam. Viva cada segundo dessa emoção, enquanto nós trabalhamos para entregar a melhor experiência possível.
porque grandes momentos exigem grandes preparações. Clique IP e I+. Conexão do Norte. Feita por quem é do Norte. Para quem é daqui. Existem momentos que param o mundo. Eita, Famílias e gente. Opa. Rapaz, e carregou até legal, né? Eu acho que ele também tá fora do país aí. Rapaz, a Google tá com o Microsoft melhorou bastante o Teams aí, né? Bastante, é. Fazia tempo que eu não usava. Mas vamos lá, gente. É, vamos lá, de que acontece? Esse vídeo aí, ele mostrou uma coisa que é bem interessante para vocês. Depois eu faço o meu CTA explicando um pouco dos investimentos. Mas não sei se vocês perceberam que tem um containerzinho lá no vídeo, o caminhão MUC descendo um container. O que acontece? A ClickP, pegando o gancho que o Thiago comentou, e a gente tem uma solução de data center em container, que foi desenvolvida para atender a nossa demanda da ClickP mesmo. O projeto de data center em container é um dos melhores projetos do Brasil, tá? Já feito no Brasil. A indústria que montou junto com a gente a parceria, porque foi feito, eles foram quem construiu, mas o projeto foi desenvolvido pela gente aqui em Manaus a 4 mãos e junto com o fabricante. Hoje é um dos melhores container data center do Brasil. Hoje a ClickP consegue fornecer para quem quer. Eu não quero levar para o data center da ClickP todo o ambiente. Ou eu sou um profissional conservador, eu quero manter aqui tudo on-premise. A gente consegue fazer um retrofit do data center de vocês, consegue instalar um data center desse em container dentro da indústria, das fábricas de vocês, das empresas de vocês aqui dentro de Manaus, e levar essa infraestrutura similar ao que você encontra lá no data center da ClickP para dentro da empresa de vocês. Instalar lá, entregar o rig de internet lá, em anel, 2, 3 abordagens. Consegue monitorar isso para vocês, caso vocês acham necessário. A gente monitora também. Eu não tenho, o meu orçamento de TI não suporta um CAPEX desse tamanho, não tem problema. A ClickP faz o CAPEX e a gente mensaliza isso para você, aluga o data center e mantém, vende como OPEX. Então é uma solução bem interessante hoje para os profissionais de TI do Amazonas. A gente é muito aberto, a gente tem um portfólio gigante, tá? E diferente de boa parte das empresas que eu conheço no mercado, até o Brasil inteiro rodando hoje, e até um pouco aqui no exterior também, a gente tem uma política muito séria, o seguinte: a gente só vende aquilo que a gente testa. A gente só vende para o mercado aquilo que a gente usa. Hoje o maior cliente da solução de cloud da Sangfor é a Imais. É nossa operação de varejo. Hoje toda a nossa operação de varejo, toda a nossa parte de virtualização, sistemas, todo roda em cima da cloud da Sangfor, da solução de cloud da Sangfor. Então hoje a operação da ClickPay com mais de 120 mil usuários, 600 e poucos colaboradores. Agora a gente está migrando lá para a Sankhya, a gente acabou não indo para a TOTS, né? A gente está migrando para a Sankhya. Tudo isso vai rodar aí em cima da solução Sangfor. Esses data center edges que eu comentei com vocês também, é solução desenvolvida para a gente já comprou para mais de 20 data center edges desse, instalou no Brasil afora. Então tem data center de Belém para cá, tem vários desses já instalados, que não está instalado, está em instalação. Tem data center desse no estoque, para quem quiser conhecer, é só aliar com o Carlos para ir lá conhecer o data center modular. Tem no estoque lá no pátio da ClickP. Para quem quiser conhecer um data center modular desse em operação, o mais próximo está no quilômetro 180 da M010. Então, isso tudo a gente pode fornecer para vocês. Aí a gente tem um portfólio gigante de serviço. Acredito que Wesley, Carlos podem estar mandando aí, Rosa, pode estar mandando para vocês aí o nosso portfólio de serviços, para vocês terem uma ideia da dimensão dos serviços que a gente vende aí na ClickP. Mas eu não vou entrar no detalhe, porque vai tomar muito tempo, já até falei demais. Eu sou um cara que gosta de falar rápido e ser objetivo. Mas o que eu quero dizer para vocês como ClickP, tá? Esse vídeo da Copa do Mundo, ele trouxe uma mensagem bem interessante aí para o mercado do Amazonas, tá? A gente vem desde o ano passado, como ClickP, investindo pesado na infraestrutura do nosso backbone nacional em data center, se preparando para esse jogo da Copa do Mundo.
que é um negócio, é um evento único, né, cara? A quantidade, a capacidade de rede, internet necessária para fazer a transmissão da Copa é um absurdo. E a gente, para ter uma ideia de grandeza, para quem era da área de TI aqui, foi instalado 400 gigas só de transmissão nacional, ou seja, mais 400 gigas de internet foi colocado em Manaus. Foi da Google que prometia entregar 400 gigas de conteúdo ao vivo, mas ele já se percebeu que ele vai entregar no máximo 300. Ele também já chegou ali em 250 gigas já de capacidade. Eu acho que talvez ele chegue aos 300, 350. Já não vai dar conta de entregar os 400, mas isso aí já é com a Google. A Google hoje está instalada em Manaus, ela é instalada dentro do data center ClickP. Facebook também reforçou a capacidade, também tem Facebook instalado dentro do data center. Netflix também está instalado lá dentro. Dentre outras empresas aí de conteúdos também já tem presença no data center ClickP. Então não é uma coisa que a gente está testando, já é uma coisa que já está em operação, já está em produção. Mas a minha mensagem principal é o seguinte: a gente como ClickP, como empresa, como organização, nosso pessoal é da terra, o pessoal mora aí, vive aí, boa parte dos colaboradores são clientes. Então, a ClickP investe no Amazonas não como só dinheiro, não é só dinheiro. É o desejo de fazer a coisa acontecer, é o desejo de desenvolver o estado do Amazonas, é o desejo de fazer dar certo e de provar que é possível ter uma operação que entregue qualidade, tanto na parte de soluções de TI, quanto na parte de telecomunicação, para uma região nossa que sempre foi esquecida. A gente está na ponta do país, a gente sempre é abandonado. A gente nunca foi priorizado como empresa aqui no Amazonas. E a ClickP, como empresa da terra, ela acredita no potencial do Estado. A gente acredita que mais tecnologia vai desenvolver cada vez mais o ambiente de TI, o ambiente de negócio do Amazonas, e a gente investe pesado no Estado para fazer a coisa acontecer. Então, o que eu quero dizer para vocês, tragam os projetos de vocês para a ClickP, o portfólio é gigante de coisas que a gente pode desenvolver junto, desde a parte de software, vários softwares que a gente revende, assim como o Sanco vende outros softwares aí, licenciamento. A gente é parceiro Google Cloud, somos parceiro Microsoft também. Então, tragam os projetos, joga o projeto na mão do Carlos Richel, na mão do Ricardo Rosa, traz para o nosso time, que a gente vai tratar aqui com carinho, vai fazer a coisa acontecer. E pode ter certeza de uma coisa, o que a ClickP não der conta, a gente vai dizer, olha, isso aqui eu não faço, está aqui a pessoa que vai resolver para você, isso aqui não está no portfólio, a gente não dá conta. E podem confiar na a mensagem principal que eu quero deixar para vocês. Obrigado pela atenção, obrigado a todos. E uma ótima noite, um bom descanso. Fique com Deus aí. Aproveite o resto da noite com a família. Tchau, gente. Não tá puxando, gente. Valeu, Maico. Mais alguém quer falar? Márcio, manda bala, Márcio. É mais a curiosidade, Wesley. Até mandei no chat aí. É sobre esse backbone novo, né? Porque, como a gente sabe, aqui em Manaus a gente tem a nossa saída pela 319, que é o principal backbone da Embratel. Tem a saída pelo Leão, que a gente tem as outras operadoras, principalmente TIM e Vivo. E a saída pela 174 pela antiga Oi, né? E aí a dúvida é exatamente se esse novo backbone da Click, como é que foi feito fisicamente isso, e qual parte é comum, ou e qual parte é independente da infraestrutura do posteamento aí, como eu vi que é pelo sul do Amazonas ali, deve ser pela 319 também, uma parte. Então é mais a curiosidade nesse sentido aí, porque isso é uma inovação muito grande, né? E a gente tem curiosidade de saber como é que foi essa jornada aí. Thiago, Wesley, abre um mapazinho lá, Wesley, do nosso portfólio, lá tem um mapa. Eu vou explicar. O que acontece, gente? O backbone nacional a gente vem construindo ele desde 2020, tá? 2020 foi quando a gente começou a negociação do nosso primeiro contrato de fibra UPGW. O que é a fibra? É a maneira mais segura de transmitir internet de longa distância no mundo. É a melhor tecnologia. O que é o cabo UPGW? Ele vem junto com a linha de alta tensão de energia. Então ele fica numa torre lá de 40, 30 metros no meio das fazendas, aí no meio do mato. E sai cortando o Brasil quase que numa linha reta. O Wesley vai abrir aí. Então o que acontece? A nossa rede, ela vem de São Paulo até Porto Velho, nessa rede de OPGW.
Então a gente comprou uma concessão de uma empresa de energia que é uma das maiores linhas do mundo, tá? Essa linha, quando ela foi construída, ela era a maior linha de transmissão do mundo. Ela foi substituída por uma linha que tem só 100 quilômetros a mais no Brasil, e depois uma chinesa, que já tem pelo menos 500 quilômetros a mais. Então, são 2.400 quilômetros de fibra ótica PGW, ligando São Paulo até Porto Velho. Essa aí é difícil cair, porque só com derrubar torre, queda de torre. Então, a gente investiu pesado nas estações. Todas as estações foram construídas pela ClickPay. Então, tem gerador de energia, tem climatização de precisão, tem toda uma estrutura muito robusta. Eu posso mandar um briefing aí da estrutura para não entrar em detalhes, senão vai alongar muito. Mas o negócio realmente é robusto. Eu acho que dá até para o Wesley. Tá aí, o Wesley abriu a apresentação. Aumenta um pouco mais aí, Wesley, esse negócio aí para ele ver lá as estações. Então, o que acontece na prática, Márcio? Sendo bem sincero contigo, cara, essas operadoras de grande porte, as operadoras nacional, elas não investem as decisões de investimento não são técnicas, são decisões eminentemente financeiras. Então, eles não fazem um investimento no nível que a gente faz, tanto eu quanto o meu sócio. Por quê? Porque quem está lá sentado na cadeira, cara, é um executivo, ele tem um mandato, um tempo que ele vai sentar ali, depois ele vai sair, eles trabalham com orçamento apertado, então eles não, digamos assim, não fazem um projeto com uma qualidade técnica tão elaborada, eles fazem o negócio para funcionar, e aí depois a infra fica dando prego. Diferente mim do meu sócio, que a gente trabalha com investimentos de longo prazo, nós realmente buscamos fazer uma coisa robusta, que funcione. Então, realmente, as estações são muito bem elaboradas. Isso até chegar em Porto Velho. Então, olha, ó, tudo isso é nosso. A gente compramos os terrenos dentro das fazendas. Os terrenos dentro das fazendas são nossos. Climatização de preço. Inclusive, esse rack, a gente vende ele e instala e aluga também esse rack, que ele é um mini data center em 1 até 3 rack. Se quiser conhecer, tem dele instalado em Manaus também. Tu pode visitar um site nosso. É uma solução alemã, tá? Então, a infraestrutura do nosso site, que é o POP, né? Ele é um mini data center. Tanto é que nós alugamos espaço dentro desse site para as operadoras. Então, hoje a ClickPay, nós somos um carry to carry. Então, hoje a ClickPay é fornecedor da Vivo, da Claro, da TIM, da Oi. Então, o que acontece? Num belo momento, nós éramos clientes dessas operadoras. Hoje a gente é fornecedor. Não que a gente deixou de ser cliente, nós também somos clientes. Mas a conta já virou, ou seja, nós já vendemos mais praticamente do que compramos, em termos de infraestrutura. Se não está mais, já está bem equilibrado. Eu teria que olhar que esse número ele é crescente. Então, o que acontece? Até Porto Velho, a infra é o PGW. Então, eu te garanto que a quantidade de queda vai ser mínima. E em disponibilidade. De Porto Velho para Manaus, BR-319, nós estamos em cima da fibra ótica da Claro. Por que nós estamos em cima da fibra ótica da Claro? Nós temos DWDM, canais de transmissão em cima da fibra ótica da Claro. Por quê? Porque nós participamos daquele projeto Norte Conectado. Então, a Infovia ela vai lançar um cabo de fibra ótica pela calha do Rio Madeira. Então, estrategicamente, não faz sentido lançar um cabo na BR-319. Outro ponto também, a BR-319 fica naquela, reforma, não reforma, reforma, não reforma. Então, o investimento lá seria algo arriscado. Nós até começamos a investir. Então, nós temos uma fibra ótica saindo de Manaus, que vai atravessar o rio lá no Manaquiri. Hoje ela não atravessa, ela atravessa junto com a Claro, aí no Iranduba, e ela chega até Careiro da Várzea. Então, até Careiro da Várzea, a fibra ótica é nossa. De Careiro da Várzea para frente, nós usamos a fibra ótica da Claro até Porto Velho. Então, se a Claro cair, se a TIM cair, a gente também cai nessa rota. Tá? É uma rota que ela é comum a todas. Mas com o advento da Infovia, nós vamos passar a ter uma segunda rota na 319. É por isso que é só um risquinho lá. Aproxima o mapa aí, Wes, que é a 319. Olha, o próximo mapa aí, só para te ver na 319. Então é só o risquinho. Então, onde a rede é uma bolinha, a rede é nossa, onde é só o risquinho, nós usamos rede de terceiro. Quando chega aí, pelo outro lado, que vai para o Pará, a fibra não, nós temos uma rede OPGW nossa, que vai até Oriximiná, ou seja, linha de transmissão de energia nossa também. Inclusive, um vídeo daqueles containers instalado lá em Lechuga, que é onde chega toda a energia de Manaus. Nós saímos de Manaus pela Infovia,
pela essa Infovia, que é os cabos no Rio da Amazônia, né, que a gente participa do projeto. Então, o que nós fizemos? Nós juntamos a infraestrutura da Infovia com a infraestrutura do Linhão e somamos essa infraestrutura até Santarém. Então, até Santarém, nós temos duas fibras óticas distintas. Uma por linha de transmissão de energia, mais nos cabos aéreos, e outra 100% subfluvial. De Santarém para frente, aí nós vamos usar uma fibra ótica da sistema de OPGW de novo. Aí de lá nós vamos de Santarém, nós vamos até Fortaleza, e de Santarém nós vamos até São Paulo. E de Santarém nós vamos até Macapá, que já está pronto, usando as infovias chegando em Belém. Então, o que acontece? Vai acabar acontecendo. Então, essa rede ela é completamente independente de operadora, a rede é 100% nossa. Tanto é que as operadoras estão comprando essa rede da gente. Quem não está dentro já está em negociação, porque é uma rota que só nós temos. Então, o que eu quero dizer hoje? Quando essa infra ficar 100%, a probabilidade, todas as operadoras podem cair, mas a Clique IP não vai cair. Isso aí tu pode ter certeza. Hoje, em 80% dos casos, a Clique IP não cai junto. 70%, 80% dos casos não cai junto. O que acontece? O que acontece é uma degradação. Então, hoje nós continuamos usando capacidade da TIM, continuamos usando capacidade da Claro, continuamos usando capacidade da Vivo e da própria Oi, que agora é Vital. Mas somente de alta capacidade somente com a Claro, e com a TIM, Vital, Vivo, nós estamos mantendo uma capacidade mais baixa, focada somente no público corporativo. O resto da capacidade já está todo escoando pelo nosso backbone. Então, a ideia é assim, o que acontece? Qual que é a nossa filosofia de trabalho? Nós podemos degradar, podemos ficar lento, mas nós não vamos cair. Essa é a realidade. E a menor latência hoje, entre Manaus e São Paulo, o maior recorde de latência pertence à Clique IP. Nós já estamos em 41 milissegundos. E após uma substituição de algumas rotas dentro de São Paulo, essa latência vai cair mais ou menos para 38. Então, para o público gamer, ou para quem usa a estrutura da AWS São Paulo, ou para quem agora usa o TOTUS, né? Que é o TOTUS Cloud, que é hospedado em Fortaleza, eu acredito que até o mês 9, 10, no pior cenário, mês 11, também vai ter uma performance na nossa rede melhor do que qualquer outra operadora, porque nós vamos estar conectados lá em Fortaleza. Outra coisa que ninguém apresentou aí, que no vídeo a galera fala no plural, capacitamos nossos data centers, não é isso? Não é à toa. O que acontece? A Clique IP ela opera um data center próprio em Manaus. Tá? Em Manaus ela opera um data center certificado próprio em Manaus. Mas nós temos hacks e podemos vender, fazer colocation, subir máquina virtual ainda não esse ano, mas ano que vem nós vamos poder subir. Por quê? Está tendo uma escassez de chip no mundo, está uma confusão comprar equipamento. Está horrível, está horrível, está horrível. Eu acredito que vocês, como profissionais de TI, também estão sofrendo para comprar servidor, para comprar storage e afins. Então, ele está esperando essa poeira baixar. Quando a poeira baixar, nós temos presença hoje lá na Praia do Futuro. Temos hackers dentro do data center lá da Tecto, lá na Praia do Futuro, lá em Fortaleza. Nós temos presença em São Paulo, dentro da Equinix, e em quatro data centers da Ascente, Vinhedo, Campinas, SP, não sei o que lá, mais outro. Todos eles interligados em uma rede anel dentro de São Paulo. Então, a nossa infraestrutura dentro de São Paulo também está muito robusta. E a infraestrutura dentro de São Paulo também é nossa. Então, por isso, quando a gente fala data center no plural, é porque o nosso objetivo é que nós vamos subir o que o Thiago apresentou de multi-cloud aí para vocês. Nós vamos subir usando replicação em Fortaleza e vários data centers dentro de São Paulo. Então, a gente também tem expansão de mais data center na região norte e na região centro-oeste. Mas isso é projeto futuro. Mas ano que vem, eu te garanto, assim que a poeira baixar dessa questão de chip, porque a probabilidade é que baixe até o final do ano, a intenção é que nós vamos subir essas duas, já de imediato já está aprovado o investimento para a gente subir essas duas clouds. Então, eu vou repetir a frase que falou no vídeo. É uma internet, uma conexão feita por quem é daqui, por quem é do norte para quem é daqui. Então,
O que eu quero dizer é o seguinte, que todo o projeto da ClickIP, ele é pensado para o norte. Ele é pensado para o norte. Diferença do executivo que está lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, sentado numa cadeira de operadora, vai tendo um salário lá de 100, 150 pau por mês, que ele tem que pensar o Brasil inteiro. Não, a gente pensa primeiro o norte. O norte está no centro da questão. Então, por isso, eu te garanto que trazendo tua demanda para a gente, nós vamos cuidar, vamos te entregar a melhor qualidade possível. Pode ter certeza. Então, acredito que eu tirei a dúvida, falei para cacete. Alguém tem mais alguma... Obrigado. Valeu. É isso, gente. Boa, Então, Mike. podemos Boa, encerrar? Sim. Obrigado por me Manda, alertar, tá? e aí, Mandando e-mail aqui. segue a gente na rede social aí, que tu vai ver os vídeos aí. Agora, quem está na direção do conteúdo da rede social sou eu. A gente vai postar os bastidores da empresa aí. Boa, Mike. Boa. Beleza, então. Wesley, acho que o pessoal não tem nenhum Wesley, encerramos questionamento, aqui, pergunta. Eu acho que sim. Se o pessoal tem alguma dúvida, aproveitar aí para esclarecimento. Se não, é só agradecer. Deixamos nossos contatos aqui e convidar novamente para visitar o Data Center, para a gente rodar as POCs aí que vocês quiserem, para tirar dúvidas técnicas com a solução da Sancfro dentro do nosso Data Center, em ambiente on-premise. Também a gente está disponível para poder fazer esse trabalho aí com vocês, tá? E contar com a Hoje. ClickIP para toda essa área e essas necessidades da TI, tá? Boa. Valeu, É pessoal. isso. Obrigado aí. Boa noite. Gente, obrigado aí pela participação de todos. Como vocês sabem, a Tech está sempre à disposição para trazer sempre esse tipo de conteúdo. E a gente quer realmente agregar cada dia mais aí no dia a dia de vocês. Então, qualquer coisa, entre em contato com a gente, nos passa lá o que vocês entendem que seria importante para que a gente possa realmente estar fazendo com que mais tecnologia seja apresentada para vocês, que vocês consigam ter performance mais no trabalho de vocês e sempre parcerias. Beleza? É isso, então. Obrigado para todo mundo aí, gente. Uma audiência muito boa. Fico muito feliz aí que nós estamos aí com uma audiência excelente, quase 9 horas da noite. E conte com a gente nas próximas atividades. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, Gente, tchau. boa noite, bom descanso para todo mundo. Boa noite. Falou, Tchau, tchau. pessoal. Boa Boa noite aí, noite. bom Boa noite, descanso. senhores. Valeu, boa noite, senhores.